já avaliando finanças desde daquela época, onde eu via o dólar saindo de 1 para 1 em 1994, em 2014 era 1 para 3,40, eu falei, não, essa disparidade vai aumentar no longo prazo. São apenas previsões, né? E eu tenho que controlar aquilo que eu posso controlar. Então, eu gostaria, eu tive o desejo, desde aquela época, de permanecer aqui nos Estados Unidos, mas eu sabia que estaria com os dias contados. Então, depois que expirasse o visto L1, dito e feito, expirou juntamente com o processo com a questão da pandemia, então não havia nenhuma hipótese de o que eles chamam de sponsorship, um patrocinador, a empresa me patrocinar e continuar a minha estadia aqui. Então eu fui me preparando, foi onde eu acabei fazendo data analysis e essas certificações que eu tirei em Harvard para poder aplicar para o visto de habilidades especiais. E daí foi aonde até você me ajudou com algumas cartas de recomendação, como o que eles chamam de Request for Evidence, né? Uma prova de evidência que eu fui qualificado e que eu estudei. Então, além das traduções juramentadas de currículos e os projetos que eu apresentei, para hoje eu estar aqui, hoje sem a dependência alguma de uma empresa, e sim montei duas empresas, né? Uma no ramo educacional e a outra na gestão de patrimônio, além do emprego da Yamaha, mas hoje eu não dependo de empregador nenhum. Fala pessoal, bem-vindo ao novo podcast da Icone Lean Consulting, e hoje eu tenho a honra de apresentar uma pessoa que eu conheci há pouco mais de 10 anos atrás, que foi meu aluno do curso de Black Belt em Lean Six Sigma, e que é uma pessoa especialista em vários assuntos, como finanças, empreendedorismo, estatística, que ele é formado em matemática, certo? E também é um expert em Lean Six Sigma. E há dias atrás eu tive a oportunidade, a honra de saber que ele entrou na Yamaha Motors dos Estados Unidos, na área de melhoria contínua, como engenheiro de melhoria contínua, onde ele vai aplicar todo o seu conhecimento e também vai treinar o pessoal da empresa. Bom, é um prazer. José Júnior, por favor, fale um pouco sobre você. Tudo bem? Cara, faz muito tempo que alguém não me chama de José Júnior. É até interessante. Geralmente o pessoal me chama de JJ aqui, né? JJ, JJ. Bom, vamos lá. Minha primeira graduação foi em engenharia de produção. Daí depois eu acabei fazendo uma pós em engenharia de qualidade em ênfase em Greenbelt. E depois estudando através dos Greenbelts e tendo acesso a outros Black Belts, Master Black Belts, com tudo, a gente fazendo um network, e eu cheguei até o Paulo. Desde então, cursei o Black Belt com o Paulo em 2013, 2014. Em 2014 eu acabei vindo para cá, para os Estados Unidos, em definitivo. Foi bem na fase de transição. De 2012 a 2014 eu estava Brasil e Estados Unidos, Brasil e Estados Unidos. 2 semanas aqui, 2 semanas no Brasil. Aqui, desde 2014 eu estou aqui nos Estados Unidos, estou vivendo hoje no estado da Geórgia, mas eu vim primeiramente, trabalhei em Michigan, depois trabalhei na Carolina do Sul, daí Tennessee, Chattanooga, Tennessee, e por último aqui agora na Geórgia. Me formei primeiramente em engenharia de produção, fiz a pós em Six Sigma, fiz a certificação contigo em Black Belt. Aqui nos Estados Unidos eu me dediquei à parte de estatística e data analysis e acabei me formando em Harvard, tirando algumas certificações em Harvard, e comecei a trabalhar dentro dessa área de estatística na parte de engenharia financeira. Hoje eu tenho um site educacional, a Dual Market, www.dualmarket.com, o meu canal no YouTube também, o meu Instagram, onde eu acabo ensinando as pessoas aí a como investir aqui no mercado financeiro americano e tendo um foco maior aí na parte de derivativos, onde a gente usa bastante aí, tem muita similaridade com o Six Sigma, a curva de Gauss e a probabilidade de determinada estrutura financeira vir a dar positivo ou negativo uma determinada data futura, né?
Então, basicamente é isso. E agora, por último, aí, comecei como consultoria de engenharia e entrei como engenheiro de melhoria contínua na Yamaha. Aqui eles chamam de Yamaha. Ok. JJ, então. Vou lhe chamar de Yeah. JJ aqui. Na época eu te conheci como José Júnior, né? E depois É, vindo para os então. Estados Unidos, americanizou o seu nome, né? Mas é Até muito mesmo porque legal. o pessoal confundia com mexicano, daí me chamava de José. Daí nem José era José. Então fica JJ, é mais fácil. Não, JJ muito mais fácil, melhor de falar e soa melhor, né? Bom, Uhum. José Júnior, eu lembro que na época teve duas fases da sua carreira, que uma, quando você começou o Green Belt, você fez com o Vailton Carvalho, que foi meu Perfeito. mentor, que é uma Eu acabei pessoa estreitando esses fantástica, eu laços aí, adoro não sei se dele. você lembra, né? Sim, Não sei se sim, você lembra, foi. fui eu que acabei estreitando esses laços aí. Com certeza. Então, na época, eu lembro que você fez com o Vailton Carvalho o Greenbelt, certo? Perfeito. E na época o próprio Vailton, ele havia comentado o seguinte para mim, que você entrou numa lista de corte da empresa que você trabalhava e você pediu 1 ou 2 semanas a mais para terminar seu projeto Greenbelt. E naquela Perfeito. época, o que aconteceu? Seu projeto ele deu uma visibilidade, ele deu um saving muito legal para a empresa, e eles acabaram, não te demitindo e até mesmo te promovendo para gestor de projetos, correto? Perfeito. Não, literalmente o meu nome não entrou na lista de demissão, até mesmo porque não havia tal lista. Então, a história correta é: haveria sim um corte do quadro de funcionários, estava havendo um corte do quadro de funcionários devido à queda de demanda, e a gente teria que reduzir custos. E, juntamente com isso, houve uma reestruturação na planta dos Estados Unidos, com a aquisição de um novo cliente. Então, começamos daí a prestar serviço, a empresa do Brasil a prestar serviço nos Estados Unidos, e daí nessa eu fui realocando as minhas horas por lá. Até que, quando veio realmente a possibilidade do corte, eu já estava trabalhando em alguns projetos de melhoria, sim, e isso foi o que deu visibilidade para não ter corte no Brasil. Então não teve corte no Brasil, e acabou, devido ao aumento da produtividade, e acabou também gerando esse mesmo projeto na área de montagem, acabou chamando a atenção do pessoal lá dos Estados Unidos, do qual eu fui para lá exatamente para aplicar melhorias no projeto de montagem também, só que não mais para Volkswagen, que era o projeto que eu estava encarregado no Brasil, mas para a BMW. Certo. E depois, posteriormente, eu lembro que no Black Belt houve uma situação um pouco parecida com a do Green Belt, certo? Que na época, eu lembro que quando você entrou em contato conosco, você havia comentado que você estava, a sua área estava com poucos projetos, ou seja, um pouco ociosa, né? Uhum. E com base nos trabalhos, no seu projeto de Black Belt, e que acabou gerando uma visibilidade, abriu-se vaga nos Estados Unidos, você se candidatou e foi para lá, correto? Perfeito, perfeito. Da mesma maneira. Eu trabalhava como gerente de manufatura de projetos. Eles chamam de MPM, Manufacturing Program Manager. E daí você sempre trabalha com novos projetos que estão por vir, novos carros. Eu vi na área de autopeças, né, automobilística, então novos carros. Quando há geralmente uma recessão, e foi nessa época, acabou tendo um ciclo depois de 2019, 2009 teve uma queda, daí depois em 2013, 2014, que foi exatamente esse período, acabou tendo uma outra queda significativa no número de projetos. E daí a gente tem ali uma mão de obra disponível, que daí tem que buscar o que fazer uma vez que não tem projetos. Então, onde a gente passa a dar maior assessoria para a planta em si, onde a gente trabalha, e para outras plantas em outras unidades. Mas isso era na antiga posição lá nessa empresa de autopeças. A realidade agora na Yamaha é totalmente diferente, é um departamento já
específico para melhoria contínua. Certo. E essas suas formações, elas ajudaram com que você entrasse como engenheiro especialista de melhoria contínua, correto? Sem dúvida alguma. Eu costumo. Para chegar onde eu cheguei, eu posso dizer assim, modéstia à parte, que estou bem sucedido, mas eu não carrego em mim nada sozinho, nada foi único. Existe o mérito próprio, existe sim, mas existe sim a confiança que eu depositei em pessoas certas aí, debrucei, me assentei em ombros de gigantes. E o Paulo foi uma dessas aí, o Vailton foi outra pessoa que eu tenho uma consideração enorme, isso na parte de Seis Sigma. Mas tem gerentes que passaram pela minha vida aí e outros tutores que eu sou inteiramente grato para chegar aonde eu cheguei hoje. Sim, sim. E isso assim, eu agradeço a consideração, certo? Mas o fundamental de tudo é que às vezes as pessoas imaginam que é sorte, que o JJ está nos Estados Unidos, que está bem recolocado, que está com o seu com 2 empresas e mais o seu trabalho dentro da Yamaha, Uhum. porque foi pura sorte, que foi uma ironia do destino. E na realidade não, todo mundo que te conhece sabe que você é uma pessoa empreendedora, que você é uma pessoa que, busca aprender ao máximo. Eu lembro que, por exemplo, antes do término do curso de Black Belt, você já estava com seu projeto pronto. E Perfeito. é raro, mas assim, e você é uma pessoa que sempre contribuiu e buscava aprender mais e até mesmo fazia com que nós, professores, eh, buscasse algo a mais para a próxima aula para a gente debater. Então isso daí é bastante é um mérito seu e você está e é bem-sucedido em função de tudo isso, certo? Não Uhum. de sorte, porque sorte eu acho que é para aquela pessoa que nasceu no berço de ouro, certo? Mas Perfeito. mesmo assim, se ela não estiver preparada, ela tem lá na frente ela pode sofrer algumas consequências. Eu dentro de todo, eu sempre gostei de estudar e até hoje não parei de estudar. Então eu leio bastante, estudo bastante, gosto muito de aprender. Então tá no cerne, sabe? Tá no core, tá na essência o que eu gosto de fazer. E uma das coisas que eu fiz exatas, eu acabei fazendo MBA, né? Na parte de administração. E eu gosto muito de não encarar a sabedoria, o conhecimento como uma coisa ampla. A área de exatas, com a área de humanas, com a área de biomédicas. Tanto é que o meu sonho lá atrás, ô Paulo, era ter feito medicina. Só que eu nunca tive recurso, eu vim de família muito humilde, para fazer medicina. O meu pai, ele não tinha a mão direita. Eu gostaria de trabalhar numa prótese para ele, na mão direita. Quando eu tive finalmente recursos financeiros e conhecimento específico, daí mais não tanto na área de medicina, porque eu não consegui, mas na biomecânica, porque daí a minha formação é em mecânica, eu acabei me despedindo do meu pai, ele acabou falecendo. São coisas inerentes da vida, mas o que forma um ser humano é exatamente isso. Eu acabei estudando teologia e gosto muito de estudar filosofia. Por que eu estou falando tudo isso agora? Porque isso acaba na formação do caráter. E quando você falou sorte, eu gosto muito de um filósofo chamado Sêneca, ele é estoico, que ele fala assim que a sorte nada mais é do que o acaso, a fortuna, mais o preparo. Então ele é a soma dos dois. Não adianta vir o dia de ouro e você não ter o preparo para aquilo. Quantas vezes a gente vê pessoas ganhando em Mega Sena e daqui a pouco, do dia para a noite, fica pobre de novo porque não tem um conhecimento para aquilo. Então é a soma do preparo com a fortuna, com o acaso, né? Ou com a predestinação, depende da sua crença, ou que seja o que for. Nesse caso, eu apenas procuro controlar aquilo que está dentro do meu controle, né? Falando um pouquinho de Seis Sigma, jogar dentro da minha perspectiva humana aquilo que eu posso controlar, o meu próprio esforço. Então, eu vou me esforçando, aparecer a oportunidade, se o acaso assim convir, estarei lá, se disponível for. Fantástico. Por isso que eu até iniciei comentando sobre você estava preparado quando
existia um boato de uma lista na empresa, você estava se preparando com um Green Belt, com um projeto bem estruturado para a empresa. E na própria Uhum. situação do Black Belt, né, você também estava preparado e por isso você foi para os Estados Unidos para a nova planta, para a Perfeito. planta matriz. Porque se você Aham. não estivesse com preparo, você estaria ou continuaria na cidade de Taubaté, ou de repente poderia estar hoje em outra empresa, alguma coisa assim, nesse Sem sentido. dúvida. Sem dúvida. E a gente acabou ficando com contato apenas online depois de 2014, com a minha vinda para cá, mas a situação não se diferenciou muito. Porque quando eu vim para cá, eu vi um visto chamado L1, que é transferência de funcionário. Com isso, eu não poderia aplicar para nenhum outro emprego, porque eu não tinha o work permit, eu tinha a permissão de trabalho naquela empresa para aquela empresa. Depois de 5 anos, ou eu ficaria desempregado ou eu retornaria ao Brasil. Já avaliando finanças desde daquela época, onde eu via o dólar saindo de 1 para 1 em 1994, em 2014 era 1 para 3,40, eu falei, não, essa disparidade vai aumentar no longo prazo. São apenas previsões, né? E eu Sim, tenho que controlar aquilo que eu posso controlar. Então, eu gostaria, eu tive o desejo, desde aquela época, de permanecer aqui nos Estados Unidos, mas eu sabia que estaria com os dias contados. Então, depois que expirasse o visto L1, dito e feito, expirou juntamente com o processo com a questão da pandemia, então não havia nenhuma hipótese de o que eles chamam de sponsorship, um patrocinador, a empresa me patrocinar e continuar a minha estadia aqui. Então eu fui me preparando, foi onde eu acabei fazendo data analysis e essas certificações que eu tirei em Harvard para poder aplicar para o visto de habilidades especiais. E daí foi aonde até você me ajudou com algumas cartas de recomendação, como o que eles chamam de Request for Evidence, né? Uma prova de evidência que eu fui qualificado e que eu estudei. Então, além das traduções juramentadas de currículos e os projetos que eu apresentei, para hoje eu estar aqui, hoje sem a dependência alguma de uma empresa, e sim montei 2 empresas, né? Uma no ramo educacional e a outra na gestão de patrimônio, além do emprego da Yamaha, mas hoje eu não dependo de empregador nenhum. Então, por habilidades especiais, eu acabei adquirindo o meu próprio green card, e é onde eu sou, e você sabe disso, até grato a ti, porque você teve também a participação na recomendação e em toda o request for evidence, em todo esse processo que teve junto à imigração americana. sim, eu fiquei super feliz com a sua mensagem há alguns meses atrás, né, dizendo que você conseguiu o green card e que também entrou na Yamaha. Isso daí para mim Uhum. é fabuloso saber que amigos, né, que não só alunos, mas que se tornam amigos, parceiros, porque nós trocamos materiais, trocamos ideias sempre, certo? Sim. Independente de eu fui professor, mas eu aprendo com vocês também, aprendo muito, certo? E também eu acompanho muito o seu site, que são aos domingos, né, você tem a live, A live né, no YouTube aos domingos, perfeito. do YouTube, depois você pode comentar um pouquinho sobre isso, que é interessante, que eu acho que vale a pena, que é o Dual Marketing, né, que a Perfeito. parte financeira. E E isso daí para mim é fantástico, saber que amigos, que parceiros estão, subindo, estão crescendo, né. Eu tive no ano eu fiz uma live um podcast na semana passada com o Arthur Moelman, que também veio do Japão, que é um parceiro fantástico também. A mesma coisa com o meu primeiro podcast com o Elvio Sakai, que é uma pessoa que tem uma bagagem muito grande, uma vivência fora do país muito grande, e são pessoas que, assim, eu admiro muito. Perfeito. Hoje seu site tem algo em torno de tem pouco mais de 40.000 pessoas, inscritas no marketing. Não, não, tá em 18 mil apenas. Houve uma 18 redução mil. muito grande porque eu acabei focando muito mais no mercado americano e ainda é uma realidade, infelizmente, uma realidade brasileira que não tem
ainda essa visão internacional. Então, quando eu deixei de falar do mercado brasileiro como um todo, acompanhar o que a gente chama de stock picking e as ações e as notícias no Brasil, até mesmo porque o foco aqui nos Estados Unidos estava bem maior, tomando bem maior adesão, eu acabei diminuindo um pouquinho o ritmo e acabou refletindo um pouquinho no número de seguidores. Mas caso vocês queiram maiores detalhes, vocês podem aqui, ó, tem aqui o meu site, o dualmarket.com. Tem todo um curso, tem curso gratuito aqui, se quiser saber um pouquinho de volatilidade e a similaridade que isso tem com o mercado, o mercado financeiro com o Seis Sigma é algo esplêndido. Então tem aqui também outros cursos pagos, fiquem à vontade. Esse aqui é o lado educacional da empresa. E tem o canal no YouTube, que é o que você falou que todo domingo eu tenho live lá. E realmente pode me acompanhar lá, todo domingo eu acabo falando um pouquinho do mercado financeiro. Tem a WS Capitals, que é a gestão de patrimônio. Aqui, se você tem um patrimônio considerável que é investir nos Estados Unidos, nós fazemos a gestão do teu patrimônio em um broker americano, tá certo? E para quem quiser me seguir nas redes sociais aqui, tem o meu Instagram. Eu vira e mexe, posto alguma coisa de manufatura enxuta e Lean Six Sigma, mas geralmente a parte gráfica e estatística que eu uso do meu estudo está voltada para o mercado financeiro, tá? Olha lá. Então, pode ver que tem a curva de Gauss aí, mas é tudo dentro, o cálculo do Sigma, mas tudo dentro da probabilidade de prejuízo ou lucro. Aquele último post que apareceu ali é sobre estoicismo, filosofia. Então, quer me conhecer um pouquinho na essência, pode me seguir aqui no Instagram também, que vira e mexe, eu deixo ali uma caixinha de pergunta e vou interagindo com o pessoal e também aprendendo muito, Paulo. E quais são os desafios? Você está há 2 meses na Yamaha, né? Uhum. Há quase 2 meses. E qual a diferença, a similaridade que tem com as plantas americanas, as plantas brasileiras? Planta brasileira, eu acho que até de Yamaha para Yamaha não deve mudar muito a questão filosófica, missão, valores, todo esse ponto. O que muda bastante é o processo. Na Yamaha Manaus, são motos onde eu trabalho aqui nos Estados Unidos, water vehicle, né, os similares aí a jet ski, aqueles quadriciclos para trilha, e carros de golfe. Então, são outros produtos, outros processos, e acaba compartilhando apenas a visão e missão nesses pontos. Existe uma diferença bem significativa, principalmente na parte gerencial, de como gerentes brasileiros trabalham em gerentes americanos. E até mesmo os gerentes japoneses. Então, essa interação com diferentes culturas acaba saindo uma salada mista bem interessante. A parte brasileira, o brasileiro sempre foi muito acolhedor, então essa miscigenação até de diferentes raças, a gente consegue assimilar muito bem. Me lembra até aquela frase do Bruce Lee, be water, seja água. Então a água ela pode fluir mansamente, como ela pode arrebentar uma torrente d'água. Então esse campo gerencial, o brasileiro, ele consegue sambar aí nesses dois campos, atuar, dançar conforme a música, é o que a gente diria aí no Brasil. Então, mas eu vejo essas diferenças no ponto gerencial, e o choque cultural é mais entre os japoneses, essa é a minha realidade agora, os japoneses e os americanos. Mas quando cai no conceito Lean, primeiramente falando de Lean, para depois aplicar o Seis Sigma, até mesmo porque eu não consigo aplicar um controle num processo que está totalmente descontrolado. Eu preciso colocar ele sob controle primeiro, então eu estou bem ali no fundamento, sabe? Tô trabalhando com o 5S, né? Começando a trabalhar agora com mapeamento de problemas, 5 porquês. Então tá bem ainda inicial, para onde eu já cheguei a atuar em DOEs e controle de máquinas e coisas do tipo, num processo que já estava bem mais maduro, digamos assim. Maduro mesmo, a maturidade não apenas de
de estabilidade processual, máquina falando, mas sim de man também, de supervisores, gerentes e funcionários já com o mindset de trabalhar num trabalho padronizado, entende? Então é um trabalho árduo pela frente. Eu me senti, ao caminhar na Yamaha, a mesma sensação que eu comecei a trabalhar lá atrás, há mais de 20 anos, quando eu entrei numa fábrica, e eu vi todos os avanços tecnológicos e não apenas tecnológicos, mas também mindset. E isso me trouxe até esse desejo de cooperar com a Yamaha e dar... Porque a gente acaba com o tempo sabendo o que dá certo e o que não dá certo. E existem muitas oportunidades de melhoria. Então esse é um ponto agora para, já que tem que reestruturar e colocar o alicerce, que o alicerce seja bem fundamentado. É essa fase que eu estou passando agora. Com certeza. E muitos funcionários na planta? Cara, tem é um complexo com 5 plantas. A planta 4 e a planta 5 são apenas de centro de distribuição, mas a planta 1, 2, 3 acaba trabalhando aí com a manufatura em si. Isso só para esses veículos que eu te falei. Existem outras plantas fora desse complexo que daí trabalham com motos e outro. A Yamaha é gigante, cara. Sem falar na questão de instrumentos musicais ou coisa do tipo. Então é muito, muito, muito grande mesmo. Hoje está rodando em torno de 2.800 funcionários. Sim, sim. É um número relativamente alto. E na mesma planta ela roda os veículos... Eu vou falar aqui, mas é lógico que você já tinha comentado que ele é da concorrente, né? O jet ski, que é conhecido aqui no Brasil, né? A gente chama water vehicle porque jet ski é igual a gente fala, toda palha de aço a gente fala que é bombril, né? Todo water vehicle a gente acaba falando que é jet ski, mas jet ski é o nome da Kawasaki, então a gente seria o jet ski mesmo, né? Mas o que a gente faz é o water vehicle. O jet ski é uma marca da Kawasaki. E na mesma planta vocês têm o water vehicle, né? Tem a ROV, que é um quadriciclo. Quadriciclo. E o carro de golfe, aqueles carrinhos de golfe. Mas isso na mesma linha ou não? Não, são linhas de... Na linha de... São a linha de water vehicle é uma, daí tem a linha de golf car e tem uma linha chamada short golf car, que são o golf car para utilities, que daí tem umas cabines a mais, coisas do tipo, e outra mais simples. E daí, na quadriciclo, daí tem 2 linhas diferentes, uma chamada ATV e a outra ROV. São veículos também diferentes na essência. Eu vou colocar uma foto aqui de cada um para você ter uma ideia. Esse aqui é o ROV. Fantástico, que lindo. Esse aqui... ATV. E golf cars. Show. E depois, a última linha, a linha de water vehicle. Nossa, São fantástico. esses os produtos que estamos manufaturando por lá. Certo. O water vehicle, vocês têm uma área ali de teste? Como Sim. Não, é só não, é só uma pequena piscina para ver se tem leak, né? Vazamento, né? Ou não. Sim. Mas de não vez tem um lago quando, grande, não. O pessoal de PD, de research, que faz novos produtos, quando eles validam os produtos, daí fica numa área isolada, daí tem sim. Mas na vida séria, a piscina ali já basta para saber se tem leak ou não. Mas lá atrás, em todo o desenvolvimento, tem sim. Assim como tem um terrenão também. Assim como tem terrenão também para esses ROV e ATV ficar rodando. Sim. É como por exemplo, eu vim de 14 anos de GM, né? E ali tem, por exemplo, tem o teste de água. Todo carro passa.
mas é uma cabine de água. Tem depois o teste de ruído também, que é uma área pequena. E é lógico Uhum, que depois tem aquelas saídas dos especialistas daquele setor de teste, né, que vão para campo, que vão para a rua. Legal, perfeito. fantástico. E, bom, você comentou que são 4 linhas, e hoje você atua em uma das Em linhas todas, ou para a planta? todas. Para plantas, Todas? em todas, todas. Para a Hoje eu planta. já estou com cerca anotado aqui, e daí eu tenho que vir com time frame. Isso porque eu entrei há um mês, tá? Mas já tem aqui 10 projetos a serem tocados para mais diferentes plantas e processos também, porque, por exemplo, nós temos injeção, pintura, é, o, welding, solda, né? A parte Solda, de. sim. Mas antes do welding, como Montagem. que chama? Tem a montagem também, mas aí é serralheria, né? Que Sim, sim, a parte serralherias, de prensas também metálica, não? isso, tem. Então, esses são processos comuns. Então, algumas das vezes eu estou injetando peças para Golf Car, outras vezes para ATV, outras vezes para Water Vehicle, entendeu? Então, por exemplo, eu estou com alguns projetos na área de injeção, estou com um projeto na área de pintura, na área de montagem tem mais 3 projetos e por aí vai. Então, atuo para a planta inteira, independentemente do processo ou do produto. Ok, ok. E nós já começamos a trocar materiais para Sim, perfeito. E já dar um estão em reforço utilização nisso. grande parte deles, é. Legal, fantástico. É lógico que é que nem eu falei para você, eu sempre falo para o pessoal que trabalha, que passou pelo estudo conosco, né, que eles têm que ficar à vontade de entrar em contato, mesmo que seja depois de 2, 3, 5, 10 anos, podendo ajudar, a gente está aí para contribuir sempre, né, porque o Meu cara, conhecimento eu me formei em 2013, tá indo para 10 anos que eu não tô então. na mesma sala que ti e a gente tá aí trocando ideia. Não, sem dúvida, é lógico. E para mim é um prazer, porque eu acabo conhecendo novos processos, debatendo sobre novos produtos e assim por diante. Isso daí é legal para mim, é uma troca de experiência, né. Uhum. Sobre o dual marketing, como que você vê que, o que você espera do futuro para isso, para essa tendência? Bom, o dual marketing, falando especificamente do dual marketing, ele é o lado educacional. Então, eu posso responder do lado educacional, que eu vejo, e também a questão tecnológica. Porque, por exemplo, a empresa está rodando, sou eu que rodo a empresa, mas a partir de tudo aquilo que pode ser automatizado, está automatizado. Eu rodo ao vivo, então ainda não criei o meu próprio clone. As lives de domingo, mas de segunda a sexta é um robô que acaba avaliando os trades, as aulas já estão gravadas, então o máximo que eu consegui automatizar do processo, eu acabei automatizando. Logicamente, tem um quadro de funcionários que acaba me ajudando. Você viu ali que ao logar no Sim. site, tem ali, sobe o chat e você começa com um robô, depois o robô já é direcionado para uma central de atendimento. Então tem toda uma equipe por trás de mim. Novamente, eu nunca conseguiria chegar aonde eu estou sozinho. Então eu sempre contei com apoiei aí no ombro de gigantes. Então eu tenho sócios aí que eu me dou muito bem, não só na Dual Market quanto na AWS, apesar de ter nascido a ideia comigo, quando eu vejo que pode rodar sozinho e eu consigo alguém para gerenciar e manter o controle das coisas, é o que eu vou fazendo. Então não tenho ideia qual é o meu próximo business, mas já comecei a arranhar alguma coisa agora que eu estou de volta para a área de Lean Six Sigma. Então, Paulo, que se cuide aí, porque a gente pode gravar algumas aulas aí juntos. O Não, futuro não, da educação E falando sim, o da futuro parte. está na É, educação, e nós já estamos até conversando de repente, criar uma plataforma em inglês, certo? uhum. Pra levar todo o conhecimento que nós temos para o online em inglês. Sem problema algum. Estou aí à disposição, não só para o inglês, para o espanhol e para o francês também. O que precisar, conta comigo. Sim, sim. Eu vi que você também é trilingue. Fantástico. O José Júnior, a parte de simulação, você que criou no
para o dual marketing? Esse robô, essa Sim, simulação? eu tenho meu próprio. Eu não sou programador, mas eu comecei a investir desde muito cedo. Então, aí no Brasil eu já tinha os meus setups, fazia análise gráfica e análise quant, e comecei a escrever meus próprios algoritmos e fazendo backtest. A partir do momento que deu um resultado bem considerável, eu apliquei na minha própria carteira e fui ensinando outros alunos, e o meu próprio grupo de alunos hoje tem uma sala fechada aí com pouco mais de 150 alunos que todos os dias operam no mercado. Parte deles é programador e a gente acabou escrevendo código, trocando informação aqui e acolá, e hoje eu tenho daí um robô dentro da plataforma que acaba disparando esses alertas quando é a possibilidade, a probabilidade maior de compra ou de venda de um ativo. E quando você trabalha com derivativos, você tem a possibilidade de ser lucrativo se o ativo não fizer nada também. Se ele subir, você ganha. Se ele cair, você ganha. Se ele ficar parado, você ganha. Então é só saber jogar com as probabilidades, fazer aí um mini DOE no mercado financeiro, e é assim que eu acabo atuando. Ok, legal, fantástico. Bom, qual a probabilidade hoje, por exemplo, de acerto com esse período, com todo esse tempo de dual marketing, de estudo, de utilização dos robôs, dos simuladores? Hoje, por Uhum. exemplo, qual a probabilidade de uma pessoa ter ganhos durante o período de, não sei, 6 meses, 1 ano ou algo assim? Então, olha como é contraintuitivo. A maneira como eu acabei desenvolvendo o meu sistema de alocação de patrimônio, ele não é baseado no lucro, que é o que todo mundo intuitivamente vai, quanto eu posso retornar, mas sim em quanto eu posso perder. Então eu faço o controle de risco baseado da seguinte maneira. Eu tento ir na contramão do sistema. Se, pensa assim comigo, um exemplo clássico. Lá atrás, a Ford apareceu e o Henry Ford falou assim, todo mundo vai ter um Ford, e pode ser de qualquer cor, desde que seja preto. E acabou tendo aí a revolução automobilística, certo? Mas junto com a Ford existiam outras empresas. É fato que existiam outras empresas, tá? E daí eu pergunto para você, poderia eu ter apostado não na Ford, mas numa empresa concorrente da Ford e ela não ter dado certo? Sim, e muita gente fez isso. Com Então, certeza. adivinhar qual é a próxima Amazon, qual é o próximo Facebook, qual é a próxima Ford, a probabilidade é bem menor do que, nesse exemplo da Ford, se eu sei que uma nova tecnologia está vindo, que vai substituir o que eu tenho naquela época, o que era corrente naquela época? Cavalo, carroça. Então, eu vou fazer um short trade, eu vou apostar na queda de aras, apostar na queda de ração para cavalo, apostar na queda do cavalo em si, do ramo, né? Porque é mais provável que esse cara, por probabilidade, vá cair do que eu acerte qual será a próxima Ford, qual será a próxima Tesla, qual será, entende? Então, Qual que é a nova tendência? perfeito. Então, é mais fácil eu shortear o que está na eminência de se tornar obsoleto do que acertar quem vai despontar no mercado. Então você não acerta quem vai despontar no mercado? Geralmente já existem o índice para isso. Se você pegar o S&P 500, são já as 500 empresas que despontam no mercado. Ao invés de eu gastar o meu tempo em fazer isso, o que a gente chama de stock picking, selecionar as empresas para tentar achar, né, fazer uma predição de qual é a futura empresa, o S&P já pega as 500 melhores para mim e ali coloca o meu dinheiro. Então, existe o contrabalancete, né, eu acabo evitando o que a gente chama de risco médio, trabalho com risco totalmente agressivo através de derivativos e a parte conservadora também. Então, eu não consigo predizer qual é o mercado que vai. Qual é a empresa do mercado que vai subir, do setor que vai subir, mas eu consigo dizer que todo um setor pode vir a cair. Então, é assim que eu acabo me expondo, entendeu? E isso de forma negativa, o que a gente chama de short. De forma positiva, eu vou direto aos índices. Eu já não perco tempo em tentar eu predizer qual é a empresa que vai dar algum potencial lucro. Fantástico. Você gostaria de transmitir mais alguma coisa? Algo de que, por exemplo, uma pessoa que
que tenha vontade de ir para os Estados Unidos, que tenha um sonho de ir para aí, quais são os passos, os caminhos, o que ela deve fazer? Pode ser meio clichê o que eu vou falar, né? Não desista dos seus sonhos, mas isso é um fato, tá? Aquilo que eu falei de cênica é uma realidade. Esteja preparado. Existe a predestinação, existe o futuro, a incerteza, a fortuna, o destino, a sorte, Deus, o que você quiser chamar. Essa parte está fora do nosso controle. Mas o nosso preparo é o que está dentro do nosso controle. Então, busco apenas estar preparado, tá? E falando de controle, isso é o que tem tudo a ver com Seis Sigma e é tudo o que tem a ver com a minha vida em si e com as diversas áreas de atuação que eu acabei desenvolvendo. Cultivem network, porque isso aí está aberto à convexidade. O que é estar convexo, meu caro? Isso aqui é a convexidade, certo? É qualquer evento de cauda acontecer, eu me beneficiar dele. Sim. A convexidade lá atrás é eu ter conhecido o Paulo. Opa, esse cara é um cara que eu quero manter no meu network. E eu não preciso, e eu não pelo menos não conscientemente, eu não quero bancar uma de santo aqui. Pisar em ninguém, maltratar ninguém. Network, as pessoas que você ajuda, com certeza o que você faz de bem retorna para você de bem. E o que eu puder ajudar, eu estou aí à disposição, não cobro nada por isso. O Paulo, eu sei que é uma pessoa assim também, motivo pelo qual a gente mantém contato até hoje. E a questão toda é querer deixar um legado aí para quem vem, os nossos sucessores, e aprender alguma coisa do que todo mundo aí chama de vida. Deixar alguma coisa, deixar um legado e aprender alguma coisa com isso. Para vir para os Estados Unidos, o que eu não recomendo, não venha de forma ilegal. Muita gente... lembra que eu falei de contra-tendência, contra a maioria? A maioria das pessoas vem aqui, trabalha em subemprego, vem de forma ilegal, daqui a pouco tem que correr da imigração, ou tenta burlar documento, coisa certinha. Faça tudo da melhor maneira. Eu fiz, foi doloroso, demorou para a imigração dar uma resposta, sim, mas eu tô com a consciência tranquila, eu vim da maneira correta, eu vim via transferência, depois meu green card veio através de habilidade especial, veio por mérito. Então, meu caro, o dia tem 24 horas para todo mundo, é só saber como gastar essas 24 horas. Eu poderia estar 24 horas serrando uma árvore ou afiando o machado para cortar essa mesma árvore em 1 hora. Então é o que eu busco aí para a minha vida. Então, alguns atalhos que eu descobri de forma saudável são network, a reciprocidade, então fazer sem esperar nada a quem, porque uma hora ou outra o próprio destino te traz algum benefício em cima disso, e é o que eu tenho a acrescentar. Muitíssimo obrigado pela oportunidade, Paulo. Estou aí à disposição no que precisar, não só você, ou os seus alunos aí também. Quem quiser pode entrar em contato, minhas redes sociais aí são públicas, tá? Deixa uma mensaginha lá para mim no Instagram, você disse que vai colocar aí embaixo para o pessoal acessar, tá? E eu só tenho a agradecer. Muitíssimo obrigado aí por essa oportunidade e por todas as outras que você já me deu. Bom, eu que agradeço a oportunidade de conversar contigo novamente. Ter colocado esse tempo para falar um pouco sobre sua carreira, sobre sobre o empreendedorismo que você obteve, né? Sobre as dificuldades e os ganhos que você teve. Então, isso daí é muito importante para a gente poder transmitir para o nosso público. Eu agradeço também por você se colocar à disposição não só de alunos, mas dos ouvintes, né? Depois eu vou deixar todos os seus endereços e os nossos. E eu peço para as pessoas também que gostaram deste podcast, desta entrevista, que compartilhem com amigos, que deem um like, tá bom? José Júnior, muito obrigado, e a gente sempre vai estar conectado, mantendo contato, porque é muito bom ter amigos como você, tá bom? Um grande abraço. Estamos aí para isso. Um grande abraço.